A Rússia disse nesta segunda-feira, 13 de janeiro, que derrubou ao menos 9 drones ucranianos que foram lançados para atacar parte da infraestrutura do gasoduto Turkstream, por onde o gás russo flui para a Turquia e Europa. O Ministério da Defesa russo disse que o ataque foi direcionado contra uma estação de compressão na região de Krasnodar, no sul da Rússia. O Turkstream e o Blue Stream, que passam pelo Mar Negro até a Turquia, são as últimas rotas da Rússia para fornecer gás por gasoduto para a Europa. Depois que a Ucrânia se recusou a renovar um acordo de trânsito de 5 anos no início deste ano, que permitiu à Rússia continuar bombeando gás através de seu território, apesar da guerra entre os dois vizinhos. O comunicado russo disse que fragmentos de um drone causaram pequenos danos ao prédio e ao equipamento de uma estação de medição de gás no compressor, mas que equipes de emergência o consertaram rapidamente. O gasoduto começa na estação compressora de Russkaya, fora da cidade de Anapa, na Rússia, e vai até Krikoy, na Turquia, e depois para a Europa. Estações compressoras são usadas para estabilizar a pressão e a vazão do gás. A alegação, sobre a qual Kiev não se pronunciou até o momento, ocorre em meio a uma crescente disputa energética entre os dois países, quase 3 anos após a Rússia ter lançado sua ofensiva militar em larga escala. Kiev interrompeu o trânsito de gás russo pela Turquia em 1º de janeiro, encerrando décadas de cooperação energética que renderam bilhões de dólares para ambos os países, em uma tentativa de cortar a receita do exército de Moscou. Na semana passada, os Estados Unidos implementaram novas sanções ao setor petrolífero da Rússia, com o Ministério da Defesa russo dizendo que a Ucrânia disparou 9 drones de ataque no sábado contra uma estação de compressão de gás na vila de Gai Kotzur, perto da costa sul da Rússia, no Mar Negro, uma tática semelhante ao empregada no dia de hoje. O local fica em frente à península anexada da Crimeia, fortemente visada por Kiev durante o conflito de 3 anos. Ele disse que a instalação fazia parte do gasoduto Turkstream e acusou a Ucrânia de tentar cortar o fornecimento de gás para países europeus, inclusive aliados. O Turkstream se estende por 930 quilômetros sob o Mar Negro, da cidade turística russa de Anapa até Kirkoy, no nordeste da Turquia, e depois se conecta a oleodutos superficiais que atravessam os Balcãs até a Europa. O Turkstream flui de perto de Anapa, no sul da Rússia, sob o Mar Negro, até o noroeste da Turquia. Da Turquia, há uma linha de alimentação planejada a ser fornecida para a Grécia, que levaria gás para o sul e sudeste da Europa. 2 linhas, cada uma com capacidade anual de 15,75 bilhões de metros cúbicos de gás, serão construídas ainda no futuro. Para a Rússia, que já é a maior fornecedora de gás para a Turquia, o gasoduto permitiria reduzir a dependência da Ucrânia e da Europa Oriental para o transporte de gás, ao mesmo tempo em que ajudaria a consolidar ainda mais o seu domínio sobre os mercados de gás europeus. A Turquia pretende se tornar um centro regional de petróleo e gás para a energia do Cáucaso, Ásia Central, Oriente Médio e Mediterrâneo Oriental, a fim de garantir a segurança energética nacional e consolidar a importância geoestratégica do país. Hungria, um membro da União Europeia, recebe gás russo pela rota Turkstream. Áustria e Eslováquia também tinham contratos para o gás russo pela rota de trânsito ucraniana, que foram cancelados, com ambos os países dizendo que garantiram suprimentos alternativos. O Kremlin também acusou os Estados Unidos na segunda-feira de desestabilizar o mercado mundial de energia por meio de novas sanções aos produtores de petróleo russos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anunciaram ainda na sexta-feira, 10 de janeiro, sanções contra o setor energético da Rússia, incluindo a gigante petrolífera Gazprom Neft e 180 navios que ela diz fazerem parte da frota paralela de Moscou, a Frota das Sombras, poucos dias antes do presidente Joe Biden deixar o seu cargo em 20 de janeiro. Tais decisões não podem deixar de levar a uma certa desestabilização do mercado global de energia. Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os 27 membros da União Europeia vêm reduzindo sua dependência do gás russo
desde que Moscou lançou sua ofensiva militar em larga escala na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Apesar das importações via gasoduto terem caído, vários países europeus aumentaram suas compras de gás natural liquefeito russo, que é transportado por via marítima. A Rússia também costumava enviar gás para a Alemanha pelo gasoduto Nord Stream, que passa sob o Mar Báltico. Ambas as linhas foram explodidas em um ataque de sabotagem em 2022, que também atingiu uma das duas linhas Nord Stream 2, um segundo gasoduto submarino entre a Rússia e a Alemanha, que nunca foi colocado em operação. Investigadores europeus determinaram a participação de agentes ucranianos, como um mergulhador de elite das Forças Armadas ucranianas, que tem um mandado de prisão expedido, que ainda não foi cumprido. A interrupção do trânsito de gás pela Ucrânia desencadeou uma disputa diplomática com a Eslováquia, que está enfrentando custos mais altos para garantir suprimentos alternativos de gás. Uma delegação do país esteve em Moscou, um dia após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusar o primeiro-ministro eslavo Robert Fico de mentir e ser arrogante em relação à disputa de trânsito energético. Já no campo de batalha, a Rússia afirmou que suas forças capturaram a vila de Pichichane, o sudeste da cidade ucraniana de Pokrovsk, que Moscou está pressionando para capturar. Ambos os lados buscam garantir vantagem na luta antes do retorno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo na próxima semana. O Kremlin disse ainda na segunda-feira que não havia preparações substanciais para uma reunião entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin, uma semana depois que Donald Trump dizer que tal reunião estava sendo organizada. Confira as minhas camisetas e outros produtos oficiais da loja do canal, umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho em trazer muito mais conteúdos para vocês.